primeiro lugar, eu gostaria de convidar a que se olhasse para a história. Ou seja, se o cristianismo de fato promovesse a opressão da mulher, como explicar que o cristianismo, historicamente, foi a primeira religião que realmente deu dignidade à mulher? Enquanto todas as outras tratavam a mulher como objeto, como propriedade do macho, o cristianismo deu um papel de protagonista para a mulher dentro da família e dentro da sociedade, como verdadeiras líderes espirituais. Nenhuma religião tem doutoras como o cristianismo, que nos ensinam a mística e o relacionamento com Deus. Uma vez que a gente olha para a realidade da história, talvez a interpretação não seja exatamente aquilo que nós pensamos. O Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica chamada Mulieris Dignitatem, em 1988. E no número 24, falando da novidade evangélica, ele dá a interpretação desse versículo de São Paulo. E ele faz notar que esta submissão não é somente da mulher para com o marido, ela é mútua. Veja o que está na Sagrada Escritura, na Carta aos Efésios, que é o livro do qual esse versículo é tirado, capítulo 5, versículo 21, diz assim: sede submissos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. A submissão é mútua, uns aos outros. Ou seja, o homem é submetido à mulher e a mulher é submetida ao homem, mas não porque os dois são déspotas, são ditadores dentro da casa, dentro da família, e nós temos aqui uma verdadeira luta de classes. Não, se submetem uns aos outros por causa de Cristo, porque nós estamos falando aqui de um sacramento. E é exatamente este o contexto que São Paulo tenta explicar quando ele diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E São Paulo diz, é grande esse mistério e eu estou falando de Cristo e da igreja. Ele está fazendo uma comparação. Seria absurda na comparação dizer que a igreja deveria submeter o Cristo. Não, não cabe. Então, já que a submissão é a Cristo, então as mulheres sejam submissas. O que significa o seguinte: tanto as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como os maridos submissos às mulheres. Assim como os maridos devem amar as mulheres e, evidente, as mulheres têm que amar os seus maridos. Colocar o significado dos versículos numa direção única seria criar o absurdo de pensar que São Paulo estaria dizendo que somente os maridos devem amar e as mulheres não. A igreja não deseja oprimir as mulheres, mas deseja ao contrário, fazer com que nós nos submetamos quando vemos o amor de Cristo por nós. Se você, mulher, tem um marido que, como o Cristo, derrama o seu sangue por você, como Cristo amou a igreja, então, eu tenho certeza, você não vai ter medo de submeter a um homem que ama você assim. E também o contrário. Quando um marido encontra uma mulher que derrama o seu sangue por ele, ele não terá medo de se submeter a ela. É assim que a razão da submissão é o amor de Cristo manifestado na pessoa com a qual eu convivo, que é a minha esposa, que é o meu esposo.